Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Para o concurso AGP em Goiás, uma redação padrão. Eu vou apresentar para vocês um texto que foi produzido por mim, com aquela estrutura, a introdução, os parágrafos de desenvolvimento, onde você coloca o seu posicionamento, texto dissertativo, argumentativo e também a conclusão, onde deve ser apresentado para o examinador uma proposta em relação àquela problemática. E é um tema que possui grandes possibilidades de ser cobrado na redação. Os desafios para a ressocialização de presos no Brasil. Aqui você vai ver os principais argumentos em relação a essa proposta temática, o que não pode faltar na sua produção textual, assim como eu vou colocar aqui para vocês os principais aspectos de correção da banca IADES, a coesão, a coerência, a objetividade. Sem dúvidas, esse é um dos temas mais cotados para a redação do concurso AGP em Goiás, já que a proposta temática pode versar de um assunto relacionado ao cotidiano do trabalho do agente penitenciário, da realidade do sistema penitenciário brasileiro e também da lei de execução penal. Temos aí como proposta temática os desafios para a ressocialização de presos no Brasil. Os desafios porque nós temos problemas em relação a essa ressocialização e é preciso superar esses problemas. Há uma diferença entre tema e título. Esse é o título da minha produção. A banca não especificou a obrigatoriedade de você colocar um título na sua dissertação. Ele é opcional. Colocando ou não colocando, você não tem nota acrescentada ou nota diminuída. Eu coloquei aqui para poder especificar para vocês qual é o recorte da minha produção. No tema, a banca traz a problemática, a proposta que deve ser discutida na sua produção. Ela pode apresentar lá na prova de redação a frase temática, como eu coloquei aqui, ou pode colocar também comandos. Comandos são os tópicos que ela delimita para a sua produção. Digamos que ela coloque lá primeiro comando, problemas do sistema penitenciário brasileiro. E no segundo comando ela coloca desafios para a ressocialização de presos. Ela está delimitando os assuntos que devem ser discutidos no seu texto. Aqui eu optei por trazer o exemplo de prova de redação do perfil da banca IADES, onde nós já temos a frase temática. Antes da frase temática, a banca sempre coloca textos motivadores, que são fragmentos de textos, geralmente textos bastante curtos, 1, 2 parágrafos no máximo, e são textos de artigos de opinião, de editoriais, de notícias, dados estatísticos que são relacionados àquela proposta. Você deve utilizar esses textos motivadores como uma base, como um norte ao que deve ser produzido. A banca coloca aquilo para que você tenha uma ideia de que forma você pode estruturar a sua produção e os seus argumentos. Em relação aos desafios para a ressocialização de presos no Brasil, o meu título, Transformar para Ressocializar. O título é sempre mais curto do que o tema, do que a proposta temática. Tenho aqui apenas 3 palavras que estão delimitando o que eu vou abordar no meu texto. Nesse caso aqui, transformar, ou seja, transformar a realidade atual do sistema penitenciário para que de fato tenhamos a ressocialização. Na estrutura do texto dissertativo, nós temos aquela organização que já é conhecida. A introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo conclusivo. No primeiro parágrafo, a introdução, você deve colocar não apenas o que vai ser discutido, os seus argumentos, mas também citar o tema, trazer aqui para o início a discussão colocada pela banca. Vejam aqui o primeiro período do meu texto, a primeira frase do meu texto. O atual cenário do sistema prisional brasileiro é assunto que fomenta discussões na sociedade devido à crise enfrentada por essa pasta. Eu estou retomando o que foi colocado lá na problemática, na proposta, que é os desafios para a ressocialização de presos, apontando um fato atual, apontando que hoje é uma discussão da sociedade brasileira a crise que o sistema prisional está enfrentando. Continua aqui a minha produção.
No âmbito desses debates, então vou especificar um pouco mais essa discussão no que diz respeito à crise. Uma das principais problemáticas em destaque é a efetiva ressocialização de presos. Eu estou colocando aqui para o meu examinador que o enfoque a ser dado no meu texto é que é necessário que essa ressocialização de fato ocorra. Continuando, aqui eu vou colocar os meus argumentos. Nesse texto, coloquei 2 argumentos, de 2 a 3 argumentos é o recomendável, até porque você deve desenvolver esses argumentos nos próximos parágrafos, que são os parágrafos de desenvolvimento, e o recomendável é que você desenvolva aí de 2 a 3 parágrafos, lembrando que você tem o máximo de 30 linhas. Claro que o meu texto ele está digitalizado, ele está digitado, mas se eu passar esse texto aqui para uma folha de papel, ele vai preencher as 30 linhas que são colocadas aí como máximo na prova discursiva. Diante disso, eu estou retomando aqui o que eu coloquei anteriormente, todo esse cenário de crise, a ressocialização que não acontece. É preciso considerar a situação dos estabelecimentos prisionais e os desafios para a reinserção dos indivíduos na sociedade. Ou seja, essa atual realidade dos estabelecimentos prisionais impede a ressocialização. Nós temos que superar essa problemática. Então, os desafios estão sendo colocados aqui. São 2 argumentos que eu vou orientar a minha produção. Eles têm que aparecer nos próximos parágrafos. E primeiro eu vou discutir justamente o atual cenário dos estabelecimentos prisionais e depois apontar os desafios para a reinserção dos indivíduos na sociedade. Então, aí nós temos o primeiro parágrafo, dá umas 5, 6 linhas no máximo, bastante objetivo, seja direto, já cite o tema, retome o tema que foi colocado pela banca, em seguida já coloque de forma bem objetiva quais serão os argumentos que você vai discutir no seu texto. Porque a introdução é o cartão de visitas para o examinador. Você tem que escrever o seu texto pensando em quem vai corrigir ele. Tem que ser uma introdução que chame a atenção do examinador e que ele continue lendo o seu texto procurando o que você colocou na introdução. Temos aqui o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o argumento inicial que eu coloquei em relação à real situação dos estabelecimentos prisionais. É fundamental compreender, em primeiro lugar, que o sistema carcerário brasileiro é um espaço marcado pela violência, insalubridade e o abandono. Essas imagens vêm à cabeça de quem está lendo o meu texto. De fato, quando a gente se depara com o noticiário, e um dos critérios de avaliação da banca é justamente as suas ideias, os seus argumentos serem coerentes, estarem relacionados a uma realidade concreta. Isso que eu coloco aqui em relação à imagem das prisões do sistema carcerário é real. Nós estamos aí nos deparando com várias notícias que mostram essa realidade. Violência, a insalubridade, celas superlotadas, além disso o abandono. Temos aí vários estabelecimentos em situação precária. Continuando, soma-se ainda o aumento anual da população carcerária. Eu não coloquei uma estatística aqui. Se você tiver essa estatística, já procurou isso antes, montou um repertório de informações sobre esse tema, legal, você pode colocar aqui. Nós temos aí um aumento anual de aproximadamente tantos por cento em relação à população carcerária, ou o Brasil é considerado, lá no ranking mundial, o país que tem uma população carcerária uma das maiores do mundo, posso colocar aqui. Mas eu sempre oriento, só coloque esses dados se você de fato tiver certeza em relação a essas estatísticas. Se você não tiver certeza, não coloque, porque não está sendo coerente essa informação. Nesse caso aqui eu optei por generalizar, eu coloquei que todo ano a gente tem um aumento da população carcerária e de fato nós temos um aumento anual dessa população que não acompanha a estrutura dos presídios, tanto que as celas estão superlotadas. Então aqui, anual da população carcerária, que acaba potencializando as rebeliões nas penitenciárias. Primeira problemática, então, que atrapalha, que interfere na ressocialização dos presos, essa situação, porque os presos descontentes com essa realidade acabam se rebelando dentro dessas unidades. Continua aqui a minha argumentação. Esses motins são estímulos para a reincidência dos presidiários, fazendo com que a ressocialização seja uma realidade cada vez mais distante. Meu próximo parágrafo, eu vou colocar mais uma situação que reflete
essa realidade dos presídios, vejam, outro agravante que acentua o caos nos estabelecimentos prisionais é a atuação dos grupos criminosos. Mesmo encarcerados, eles se organizam em facções que comandam a prática de vários delitos fora dos presídios, como tráfico de drogas, furtos de veículos e sequestros. É uma outra situação que está linkada com a realidade, isso é real, isso é mostrado constantemente nos noticiários, facções que se formam dentro dessas unidades prisionais. Essa situação contribui para a formação criminosa, veja que eu estou fazendo uma alusão de formação educacional com formação criminosa, que é uma formação que nós não queremos para esses indivíduos. Uma formação criminosa desses indivíduos e esses lugares acabam se tornando verdadeiras escolas do crime. Vejam que é uma alusão. Formação acadêmica, formação educacional e se torna, na verdade, uma verdadeira escola do crime, transformando esses detentos aí em grupos que estão nessas facções. No meu terceiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou apontar a minha segunda ideia colocada aqui na introdução, que é os desafios para a reinserção dos indivíduos. Eu apontei primeiro a realidade e essa realidade acaba impactando nessa ressocialização dos presos. Continuo aqui. Cabe destacar também que a pena privativa de liberdade se tornou apenas um meio de retirar da sociedade um indivíduo que praticou algum ato contrário ao ordenamento jurídico. É uma crítica que eu faço aqui no meu texto, estou me posicionando que hoje nós temos, na verdade, um modelo que apenas captura esses indivíduos e deixam eles encarcerados, não promovem a ressocialização. Então, um dos desafios é superar essa ideia, essa ideologia punitiva. Não que o preso não tenha que cumprir a sua pena. Sim, ele tem que cumprir pelos seus atos. Mas enquanto perdurar essa ideia de que ele deve ficar encarcerado e diante desse cenário que nós vimos aqui dos presídios, ele nunca terá a ressocialização, ele nunca será reinserido à sociedade, ele vai voltar a cometer os crimes, a reincidência. E eu continuo. Dessa forma, para superar os desafios da reinserção dos presos, são necessárias alternativas, vejam, estou sugerindo aqui o que tem que ser feito, para mudar esse cenário encontrado no país. É preciso transformar a atual realidade punitiva, o meu argumento é justamente esse, mudar, transformar essa realidade, igual eu coloquei no título, dos presídios em espaços de recuperação do detento. Então, espaços de punição, de encarceramento, devem ser, na verdade, espaços de recuperação desse detento. É assim que a ressocialização será, de fato, efetivada. E no meu parágrafo conclusivo, eu vou fechar as minhas ideias e eu tenho que propor uma solução para essa problemática. Lembrem disso. Nunca termine o seu parágrafo com perguntas, com reflexões. Não, você tem que fechar o seu texto. Você apresentou uma problemática, agora você tem que fechar essa problemática, sugerir de que forma a gente pode vencer esses desafios. Diante dessa problemática, eu retomei então ideias anteriores do meu texto. Cabe ao Estado, Estado sempre com E maiúsculo, Estado, nação, é uma instituição, a promoção de políticas públicas voltadas para a implantação de programas, aí eu vou citar aqui algumas soluções. Programas de qualificação profissional, formação escolar e humana no processo de reinserção dos detentos na sociedade. Com essas medidas, ao término do cumprimento da pena, o preso possui o apoio necessário para refazer a sua vida de forma digna. Então eu coloquei algo que é do Estado, algo que é constitucional, ele tem que garantir isso, está em vários dispositivos legais que ele deve oferecer esses programas para a ressocialização de fato desses detentos, e ainda aponto que, caso ocorra de fato isso, caso o Estado coloque isso em prática, nós teremos eficácia. Eu estou mostrando para o meu examinador que a minha ideia, ela tem sim um efeito, ela pode ser colocada em prática e se colocada em prática, ela é viável de ser colocada em prática, ela vai surtir efeito. Então sempre que você produzir o seu parágrafo de conclusão, pense nisso. A minha ideia, ela pode ser colocada em prática? A sua ideia, geralmente as problemáticas que vão aparecer nos temas, né, são temas aí ligados ao sistema penitenciário como um todo, o Estado, ele sempre pode aparecer aqui na sua conclusão. Porque o Estado, ele tem a obrigação de promover essas políticas públicas. Então você pode citar aqui como agente responsável pela intervenção o Estado,
as políticas públicas. Pode ser também que você queira colocar aqui o papel da sociedade. A sociedade ela pode também participar quando, por exemplo, o presidiário que está nesse processo de reinserção, ele tem oportunidades de trabalho, ou também até a questão cultural, a forma como a sociedade olha para esses detentos que estão em processo de ressocialização. Os agentes da intervenção são o Estado, através das políticas públicas, a sociedade pode ser colocada também como um agente. Posso colocar a mídia também? Pode. A mídia também tem um papel, porque a mídia ajuda a construir a imagem dessas pessoas que estão lá dentro. A mídia pode contribuir também para a formação de uma imagem que reinsira de fato essas pessoas ao retratar essas pessoas em seus noticiários ou em seus programas televisivos. Então tenho várias possibilidades aqui na minha conclusão. Bem, esse é um texto exclusivo que foi produzido por mim, na estrutura que atende aos critérios de correção da banca IADES, que estão no edital, com argumentos que devem ser colocados. É uma redação padrão, é uma redação que atinge uma nota alta, a nota máxima na correção, porque tem uma estrutura que há uma linearidade de argumentos, há uma sequência lógica, há coerência, está ligado a fatos concretos. Essa redação modelo que foi produzida por mim, assim como outras que serão produzidas também por mim de temas que podem ser cobrados, eu fiz uma seleção de vários temas, são aproximadamente de 10 a 15 temas que podem ser cobrados, e esses 10 a 15 temas serão trabalhados no meu curso que vai começar agora na primeira semana de setembro. Os meus participantes vão ter acesso a essas redações prontas, a esses modelos, para que eles possam ter uma ideia, uma base de como se orientar. E cada redação eu começo de uma forma diferente, eu não uso aqueles modelos batidos, manjados, eu sempre estou trazendo criatividade para o meu texto e colocando o meu assunto dentro daquela discussão, dentro daquele contexto. Isso é muito importante, você aprender a elaborar o seu texto dessa forma. Então esse é um dos temas que podem cair, que possuem grandes possibilidades de cair, além de outros também, como eu disse para vocês, selecionar inclusive temas, muitos são inéditos, professores que nem pensaram nesses temas, eu penso esses temas para o meu curso, porque meu trabalho é focado principalmente em temas, tanto que eu acertei aí inúmeros temas de várias provas de concursos. Mais recente, eu acertei aí há uma semana atrás o tema da prova PM Santa Catarina. O tema foi cobrado, a importância das políticas públicas para o combate da violência, e os meus participantes tiveram todas as bases para responder esse tema, produzir um texto com os argumentos necessários e na estrutura necessária. O curso exclusivo, Redação Padrão, AGP em Goiás. O curso começa agora no início de setembro. Para mais informações, clica no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição do vídeo, que eu passo para você todas as orientações. No curso eu vou fazer a simulação de várias temáticas que possuem grandes possibilidades de ser cobrados. Inclusive já acertei vários temas de provas anteriores. Estou trabalhando para também acertar o tema da redação do AGP em Goiás. E além de simular temas que podem ser cobrados na redação, o meu participante recebe análise e orientações em áudio em relação àquele tema. Quais são os argumentos que ele deve colocar, de que forma deve ser produzido do início ao fim do texto. E eu também disponibilizo, daqueles temas que possuem maior impacto, que podem ser cobrados, textos produzidos por mim, redações padrão que atingem uma nota alta. São vagas limitadíssimas, o pessoal já está fazendo as suas inscrições. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, entre em contato e garanta a sua vaga. Um forte abraço e até a próxima!